Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. A despeito das maquinações em Jerusalém, a oposição de Simão como o pai ainda era respeitada por muitos, mas Simão fora crucificado como Jesus, ou pelo menos era o que a maioria dos discípulos acreditava. Entretanto, Simão ressurgiu vivo e bem, com Jesus, o qual ele tinha ressuscitado dentre os mortos, entre aspas, nas primeiras horas da manhã de domingo. Para aqueles que tinham participado do plano, a ressurreição de Jesus fora de fato um milagre, e como afirma o Evangelho. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. E isso foi parte do Evangelho de João. Foi Paulo, um hebreu convencido posteriormente, quem estabeleceu a doutrina da ressurreição de sangue e ossos. Mas mesmo seu entusiasmo não durou muito. No entanto, como tinha se expressado de maneira tão inflamada sobre o assunto e sustentado seus próprios argumentos com contra-argumentos como visto antes, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, e assim por diante. Paulo era considerado um fanático pelo irmão de Jesus, Sr. Tiago, cujos nazarenos nunca tinham pregado a ressurreição. De fato, desde aqueles tempos da inicial exaltação paulina, a ressurreição diminuiu como fator de interesse fundamental. Isso fica totalmente claro nas posteriores epístolas, ou seja, as cartas de Paulo, em outros livros do Novo Testamento em que mal se fala em ressurreição. Mais importante era o fato de Jesus ter se decidido a sofrer por seus ideais, e Paulo tentou encontrar uma base explanatória mais forte para sua doutrina, declarando: se há corpo natural, também há corpo espiritual. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, como visto em Coríntios. É essencial lembrar que Jesus não era um gentil nem cristão. Ele era um judeu helenista, cuja religião era o judaísmo radical. Com o passar do tempo, porém, sua missão original foi usurpada e dominada por um movimento religioso que assumiu seu nome para obscurecer seus herdeiros de fato. Esse movimento se centralizava em Roma e baseava sua autoridade autoproclamada na afirmação de Mateus, na qual Jesus teria tido: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Infelizmente, a palavra grega Petra, ou rocha, relacionada à rocha de Israel, foi traduzida erroneamente, como se fosse Petros, ou pedra, referindo-se a Pedro, que chegou a ser chamado de Cefas, uma pedra, como em João. Jesus estava, na verdade, afirmando que a missão dele e de Pedro deveria ser fundamentada sobre a rocha de Israel, não sobre o próprio Pedro. Independentemente disso, o novo movimento decretou que só aqueles que tivessem recebido a autoridade passada diretamente de Pedro poderiam ser líderes da igreja cristã. Foi um conceito engenhoso, cuja intenção era restringir o controle geral a uma fraternidade seleta e autopromotora. Os discípulos gnósticos, por exemplo, de Simão, Mago Zelotes, o chamavam de a fé dos tolos. O Evangelho de Maria Madalena, ele confirma que, por algum tempo após Jesus ter ressuscitado entre os mortos, alguns dos apóstolos ainda não sabiam ou mesmo continuavam acreditando que Cristo deles tinha sido crucificado. Os apóstolos choravam continuamente dizendo: como podereis nos achegar aos gentios e pregar-lhes o evangelho do reino do Filho do Homem? Se foram cruéis com ele, também não serão conosco? Como já tinham falado com Jesus no túmulo, Maria Madalena pôde responder:
parai de chorar. Não há motivo para dor. Tomai coragem, pois vossa graça será convosco e vossa volta e vos protegerá. Bom, Pedro então disse a Maria: Irmã, nós sabemos que o Salvador te amava mais do que as outras mulheres. Fala-nos tudo o que lembrares que o Salvador só a ti e a ninguém mais dizia. Tudo o que sabes dele e que nós não sabemos. Maria contou-lhe que Jesus tinha lhe dito: Bendito sois vós, pois não tremereis. Maria contou-lhe o que Jesus tinha lhe dito: Bendito sois vós, pois não tremeis diante da minha visão. Pois onde está o pensamento, lá está também o tesouro. Depois André respondeu e disse aos irmãos: Dizei o que lhe quiserdes sobre o que acabastes de ouvir. De minha parte, não acredito que estas foram as palavras do Salvador. Pedro, concordando com André, disse: Ele teria de fato falado em segredo a uma mulher e não a nós livremente? E com isso, Maria chorou e disse a Pedro: Pensas que são minhas palavras o que não digo a verdade sobre o Salvador? Levi respondeu e disse a Pedro: Sempre foste inoportuno. Agora vejo que contradizes esta mulher como se fosseis inimigos. Mas se o Salvador a achou digna, quem és tu, afinal, para rejeitá-la? O Salvador certamente a conhece bem. Levi, como sabemos, era Mateus Anás, um sacerdote e assistente de Alfeu. Sua opinião sensata era o produto do intelecto e de uma boa educação. Pedro e André, por outro lado, eram aldeões menos educados que, apesar do tempo passado com Jesus e os apóstolos mais cultos, ainda tinham visões antiquadas sobre a função da mulher. A atitude machista de Pedro acabaria alcançando uma posição de destaque na doutrina romanizada, baseada parcialmente em seu ensinamento. Os primeiros bispos da Igreja Cristã alegavam ser sucessores apostólicos diretos de Pedro, tendo recebido a autoridade episcopal pela imposição pessoal das mãos. Mas esses mesmos bispos foram descritos no Apocalipse gnóstico de Pedro como secos como canais. O texto continua: denominam a si próprios como bispos diáconos, como se tivessem recebido sua autoridade diretamente de Deus. Embora não compreendam o mistério, vangloriam-se, dizendo que o segredo da verdade é deles e somente deles. Quanto à ressurreição, o tema permanece um paradoxo, considerado de grande importância quando não precisaria ser. No entanto, tem um significado expresso do qual a maioria das pessoas não está ciente. O Evangelho de Tomás cita Jesus dizendo: se o espírito ganhasse a existência por causa do corpo, seria um milagre dos milagres. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.